A Universidade Federal da Bahia, a UFBA, recebe a partir de hoje o terceiro seminário internacional Conexão Escola Mundo, Educação, Ativismo e Soberania Digital. Ativistas e pesquisadores de diversas regiões do Brasil e também do mundo vão discutir até sexta-feira a importância da soberania digital e do ativismo diante das grandes questões contemporâneas que envolvem as tecnologias digitais, sobretudo a partir da relação com a educação. O professor e colunista da Tarde FM, Nelson Preto, que participa do evento com o lançamento, inclusive, de 2 livros, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Seja muito bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Jefferson. Como é que vão vocês? Prazer sempre aqui receber você. Tema super instigante esse, não? Soberania digital é um dos temas centrais e eu fico aqui imaginando um dos grandes desafios da educação é conseguir se apropriar dessas tecnologias todas, vieram para ficar, a gente tem que tirar proveito delas, mas sem se tornar refém das grandes corporações. Exato. Queridos, deixa primeiro dizer que é quádrupla a minha alegria de estar aqui hoje. Aniversário da tarde, dia do professor e da professora, é verdade. Início do nosso evento, e eu aqui num estúdio de rádio, que é uma coisa sempre fascinante com vocês, é uma alegria enorme. Com vocês também com 41 anos a rádio, não é isso? A rádio, 41 acho que eu vi anos, hoje no Jornal de Manhã. 41 anos. Quer dizer, então, como é que pode não ficar feliz? Aí me perguntaram, quer fazer por junto? Eu digo, eu não, eu quero ir lá ao vivo e a cores. Tomar o cafezinho de Tomar Paulinho. o cafezinho de Paulinho. Não é? Pois então, é isso mesmo que você coloca. Quer dizer, a pessoa que olha um pouco esse título vai dizer, nossa, como é que esses caras pensam em tratar tantas coisas ao mesmo tempo? É porque, no fundo, são tantas coisas, mas são efetivamente coisas integradas. Quer dizer, a educação, ou como a gente gosta de dizer, as educações, porque a educação é sempre plural, porque plural são as pessoas, né? São as juventudes, as professoras, os professores. Ela precisa entender de que o professor é efetivamente um líder acadêmico, um líder político. E como isso, como líder de uma comunidade, que é a comunidade escolar, e todo o seu entorno, é importante que se diga, ele tem que entender os temas contemporâneos, para não termos soluções simplificadas. Vamos logo tocar na ferida, proibir celular. Não se proíbe celular, tem que aprender a usar, porque, como você falou, ele permeia hoje a nossa sociedade e ele nos vicia. É uma droga. Isso aí é um paradoxo, né? Porque é uma droga. Você uma dizendo. Droga. E ninguém foi testado antes para saber como usar uma ferramenta como essa, né? Claro. A gente está aprendendo na raça. E né? eles sabem que estão testando com a gente. Essa que é a questão. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente usa uma dessas redes sociais, vai estar aqui com a gente o Rafael Evangelista, ele diz o que nós estamos fazendo, o que está se configurando é uma mais-valia 2.0, ou seja, nós trabalhamos e eles ficam ricos. Ou seja, cada vez que eu publico alguma coisa numa dessas redes, das grandes redes, que a gente chama de GAFAM, né? Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Cada vez que a gente usa uma coisa dessa na ilusão de que está fazendo uma coisa, está usando uma coisa gratuitamente, nós estamos pagando com uma das coisas que é a mais preciosa do mundo contemporâneo, que são os nossos dados. Então, cada vez que o nosso seminário for transmitido por uma dessas redes privadas, nós estamos alimentando a riqueza dos 5 homens brancos mais ricos do mundo que estão no Vale do Silício e que querem desafiar o país, como é o caso do Elon Musk. Então, você veja, a escola não pode estar ausente de um debate sobre esse. Então, quando a gente mistura tudo isso, mulheres hackers, vai me perguntar, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque a gente precisa deixar muito claro para a população de que as mulheres podem fazer ciência. Agora, esse ativismo digital, que fala-se tanto hoje, até como ferramenta para transformação social, que relação a gente enxerga entre esse chamado ativismo digital com a educação cidadã? É total, porque a educação cidadã não pode se restringir a eu me formar como cidadão.
Eu tenho que compreender que se eu sou um cidadão ou uma cidadã, eu tenho responsabilidade pelo meu entorno. Eu tenho responsabilidade pela minha família, seja ela uma família toda bem constituída, seja uma família completamente destruída, como é uma boa parte das famílias brasileiras. Então, eu tenho que atuar socialmente. Por isso que nosso evento, eu vou pedir desculpa aos ouvintes e a vocês, mas eu vou sempre puxar para o evento, porque a gente tentou juntar um pouco essas pessoas todas. Então você não vai ter ali apenas acadêmicos, nós vamos ter acadêmicos, movimentos sociais, juristas, gente do executivo, ou seja, a gente quer um debate bastante amplo, justamente porque o que nós chamamos de ativismo, em última instância, é uma atuação política na sociedade. Então, estamos aí em alguns municípios, Levi falando agora há pouquinho aqui sobre Camaçari, com o segundo turno. Isso é tema da educação. A educação tem que se debruçar sobre isso, porque, afinal de contas, serão os vereadores que vão ser eleitos. É o novo prefeito que vai ter um secretário de educação, vai ter um secretário de cultura, se Camaçari tem, não sei, mas vai ter um secretário ou uma secretária de ciência e tecnologia, e tudo isso tem ligação absolutamente direta com os processos formativos, porque a educação, e essa é uma frase às vezes muito perigosa, se for nesses momentos de redes sociais e desinformação e fake news, de ser cortada, educação não é só conteúdo. Conteúdo é fundamental, mas não é só conteúdo. Então não adianta eu preparar para provas. Eu tenho que preparar para a vida. Para a vida. E olha, eu estava lendo agora, no domingo, na segunda, a coluna do Anselmo Góes no Globo, mostrando uma pesquisa feita na Colômbia, onde acharam de que se fizessem provas, seleções mais rigorosas de conteúdo para os professores, a educação elevaria a qualidade. Viram que não. Porque só conteúdo não resolve. Você precisa conteúdo e experiência. Então, por isso que o professor tem que se formar na experiência. Hoje, os nossos currículos de pedagogia exigem 300 horas de atividades de extensão. Atividades de extensão são aquelas atividades que não acontecem no cotidiano da sala de aula com um professor, uma professora e os alunos. Portanto, é uma formação ampla, a formação do professor. Inclusive, tem 2 livros que vão estar sendo lançados que abordam exatamente esse tema, não? Tem aqui, deixa eu ver aqui. Conexão Escola-Mundo, uma rede em processo, em que você é um dos autores, Isso. Não é verdade? Estou aqui, Nelson Preto, Andréa Lapa e Mariona Granet. Conexão Escola-Mundo, uma rede em processo. E tem um segundo livro, que também é uma série, Conexão Escola-Mundo. São 2, porque o que é esse Conexão? Espaços Inovadores para a Formação Cidadã, você é um dos organizadores. Junto com a Andréa Lapa. Porque nós 2 coordenamos essa grande pesquisa financiada pelo CNPq, chamado Conexão Escola-Mundo, Espaços Inovadores para a Formação Cidadã. E são livros que discutem exatamente esses espaços transformadores. Sendo que esse segundo que nós organizamos é um livro composto por artigos de todos os que participaram do projeto, quase todos, que foram mais de 100 envolvidos. Então, são capítulos escritos por professoras e professores que participaram da pesquisa. Agora, dá um exemplo para a gente, Preto. Por exemplo, exemplo prático de como que a educação pode criar esses espaços inovadores e que papel as escolas, as universidades devem desempenhar para promover essas mudanças. Bom, eu vou provocar vocês a ir verem o livro. Por quê? Nós convidamos um querido e conhecido da tarde, artista baiano-mineiro, Cal Gomes. Absolutamente genial. Premiadíssimo, querido vizinho ali no Rio Vermelho, um artista de mão cheia, para fazer uma grande arte que compõe a capa dos livros e o interior deles, e principalmente de uma rede em processo. O que é essa capa? E com isso eu vou tentar responder sua difícil pergunta. É uma tentativa artística de representar o que é a escola. E essa tentativa, e ele, com a sensibilidade que ele tem, ela mostra claramente que a escola precisa ter o que nós chamamos de muro porosos. Ou seja, a escola tem que se relacionar com a sociedade de forma fluida. Ou seja, tem que haver um fluxo entre o trabalho do professor e da professora, o trabalho dos alunos, as famílias, a comunidade do seu entorno. Claro que nos dias de hoje, com a questão da violência, isso é um desafio.
Mas, assim como a droga, seja a droga da droga, seja a droga do WhatsApp, dessas tecnologias, não adianta nós nos cercarmos de muros e armas e coisas para nos proteger. Desafio, inclusive, para as próprias escolas, Claro. para se adequarem a essas novas demandas tecnológicas, digitais. E muitos questionam se, de fato, as escolas estão preparadas para isso. E não Que estão. mudanças estruturais, pedagógicas, você avalia como essenciais para que as escolas possam estar mais prontas para lidar com essa nova situação? Não poderia começar essa resposta num dia de hoje sem dizer professores e professoras fortalecidos, qualificados, com bons salários, com formação permanente. Esse é um elemento central, Jefferson e ouvintes, porque a nossa vida é em constante, a do jornalista é assim, é em constante formação, nós não estamos prontos nunca. Então, é formação permanente e com condições adequadas de salário e trabalho. Ou seja, infraestrutura, e aí vem o debate que você traz, arquitetura escolar. Arquitetura escolar não é sala de aula, é muito mais do que isso. Então, esse debate entre recreio e sala de aula, etc. e tal, ele, no futuro, é nossa expectativa, ele vai se diluindo. Entre o dentro e o fora da escola, ele vai se diluindo. Volta aos temas dos celulares. Porque não adianta proibir o celular, porque o celular já vem dentro da criança. Nós já estamos vivendo uma era de comunicação permanente. Ele pode não estar no bolso, ou estar no bolso desligado, e está todo mundo praticamente interagindo com o exterior. Então, esse muro, quando a gente fala no poroso, é exatamente isso, é tentar esse trabalho mais intenso. Os mais antigos lembram que nós fizemos na Faculdade de Educação e no município de Irecê, vem gente de lá, com os tabuleiros digitais. Quer dizer, era uma forma de contribuir para a desigualdade. Você lembra? Lembro. De contribuir com a superação da desigualdade digital, coisa não superada, né? Colocando a meninada e a moçada dentro da faculdade. E colocando a faculdade se relacionando com essas pessoas que podem ser os alunos deles que estão ali passeando. Então, é uma mudança dos professores, é um fortalecimento dos professores, é uma mudança curricular, é uma mudança no sistema de avaliação. Em que nível a gente está nesse processo de mudança, hein? Lá atrás ainda, né? E quando a gente fala em soberania digital, Preto, isso envolve questões também de privacidade e segurança de dados. Até que ponto você acha que governos, instituições educacionais em geral estão prontos para proteger os dados dos estudantes, garantir essa tal independência digital? Bom, como você disse, estamos tudo no começo, né? Quer dizer, e o que é mais grave nesse momento é que tem um poder do capital absolutamente estupendo regulando tudo isso. Você veja o tempo que a mídia brasileira e mundial gastou, porque um homem do Vale do Silício resolve sair jogando acusações sobre o governo brasileiro, que foi o Elon Musk. Você imagina o poder deste homem sozinho fazendo o que ele fez. Assim como ele, tem o Mark Zuckerberg, que é dono nada mais, nada menos do que o WhatsApp, Facebook e Instagram. Então, você veja, o WhatsApp hoje devia de ser desapropriado como um bem de utilidade pública. Nós falamos com a imprensa, nós marcamos consultas em lugares públicos, nós pagamos tudo por ele. Fazemos negócio. Então, se ele chega um dia e diz assim, não estou gostando mais dessa brincadeira, já sou rico o suficiente, e desliga. Ele basta desligar. Veja quando para um dia. Existe esse risco, né? Mas é claro que existe esse risco. Por isso que voltamos sempre ao velho debate da necessidade de um Estado forte, que regule. Significa que não vai ter iniciativa privada? De jeito nenhum, pode ter sem problema. Mas tem que ter um Estado que regule. Então, este é um dos pontos que eu tenho que falar também, vai ser o nosso debate. A busca da soberania digital significa regular estas empresas. Quer dizer, não é possível elas fazerem o que elas querem. Elas fazem presidente, elas elegem deputados, vereadores e prefeitos, elas fazem tudo porque têm o poder do dinheiro. E o que o Brasil aprende com a experiência fora do Brasil? Inclusive o seminário é um seminário internacional, Isso. Não é? Vai contar com participação aí de ativistas, pesquisadores internacionais.
A gente tem experiências lá fora que servem de referência para nós, para que a gente aprenda Tem experiências lá fora importantes, se está estudando muito isso, mas mais importante que tudo, temos experiências internas. Quer dizer, a construção da internet no Brasil, e eu tive a honra de, junto com o querido reitor Felipe Serpa, que comandava a UFBA naquele período, ser o coordenador do comitê gestor da internet aqui na Bahia. Chamávamos de Rede Bahia. Não estávamos atentos a marcas. Não era esse o propósito. Não era esse o propósito. A gente queria uma infraestrutura de internet para a Bahia. No sentido da expressão mesmo, da expressão, da rede que conectava. Então, desde aquela época, quando a implantação do comitê gestor da internet, que aliás é quem apoia e financia o nosso evento também, se construiu o Decálogo da Internet, que é uma marca fundamental de governança da internet do Brasil, modelo para o mundo. Então, até o inverso do que você colocou. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo esforços de regulação na Europa muito importante, tanto da inteligência artificial, que já tem uma legislação, mas que entra em vigor totalmente só em 2026, como nos Estados Unidos, como em diversos outros espaços do planeta, tentando ver o que fazer com isso. Porque nós estamos todos já dentro dessas redes, todos dentro da rede, e ao mesmo tempo esta rede está se apropriando dos nossos conhecimentos para treinamento de inteligência artificial a partir dos famosos algoritmos opacos, que fazem com que a pessoa esteja ouvindo aqui à tarde por um aplicativo qualquer, não o da tarde, mas um outro, e que ali comece a vir um mecanismo de sugestão e que ele prende dentro de uma bolha e não lhe permite conhecer outra coisa. Este movimento destes algoritmos, que observem, queridos ouvintes, são escritos por pessoas. Por isso que eles são racistas, por isso que eles cometem absurdos, porque eles são escritos para ler o que já foi produzido. E se o que foi produzido é racista, ele será racista. Então você pergunta, o algoritmo é neutro? Claro que não. Ele não nasceu do nada, como os dados não nascem do chão. E por isso que a gente abre o seminário com umas boas-vindas antirracista com a querida doutora, escritora, promotora Lívia Santana Vaz. E, então, todo esse debate que acontece do lado de fora, e que fora do país, também tem sido trazido. O Congresso tem se debruçado muito sobre isso. A experiência do Marco Civil da Internet é uma experiência marcante. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei muito importante também. Ou seja, há marcos importantes que o Brasil foi construindo, sempre numa relação internacional. Você vê, por exemplo, o Fórum da Internet do Brasil, que aliás no próximo ano acontece aqui em maio, liderado pelo nosso colega Messias Bandeira, do IAC, tem trazido sempre experiências internacionais, e a equipe do Comitê Gestor da Internet, teremos o Rafael Evangelista aqui presente, representante da comunidade acadêmica no comitê, eles participam dos fóruns de governança. A internet terminou virando um problema para o mundo, um problema no bom sentido, ou seja, há necessidade de uma governança da internet. Como é que você enxerga essa discussão? Porque, ao mesmo tempo que se defende a regulamentação das redes sociais, da inteligência artificial, há quem diga que isso é um cerceamento à liberdade de expressão. Não tem nada a ver uma tem coisa nada a ver com uma coisa com a outra. A gente É- bate muito nessa tecla, mas tem gente que acha que sim, claro, né? Claro, vai porque continuar interessa, porque por que interessa essas pessoas? Porque eles querem exatamente aproveitar este espaço que para nós, os mais antigos, era um espaço revolucionário da comunicação todos, que era uma expectativa de todos nós. Para nós, essa comunicação todos tem que ser presidida por uma ética. E, de novo, esse é o tema que está presente em todas as mesas. E para essas pessoas que acham que isso é cerceamento da liberdade, a exemplo do Elon Musk, o que eles querem é se aproveitar desta tecnologia que possibilita essa comunicação todos, para desafiar aquilo que são princípios éticos já definidos. Direitos humanos, respeito ao meio ambiente, respeito à ciência. E veja, respeito à ciência sem negar os saberes tradicionais. E essa regulamentação tanto que é tão criticada e necessária, como você bem está defendendo agora, inclusive para a gente poder saber como
como lidar com essa nova realidade, porque você está citando aí o Elon Musk, eu estava vendo, não tem muito tempo, um vídeo dele lá lançando um carro autônomo, robôs, que vão estar servindo robôs mesmo, andando ali bonitinho e tal. Quer dizer, um robô que vai poder pegar seu filho na escola, fazer compra no supermercado. Acho que o propósito é esse mesmo. Claro. A gente vai estar vivendo uma realidade inimaginável alguns anos atrás, a não ser em filmes de ficção científica. Como lidar com essa realidade? Você acha que é o que também motiva essa necessidade de regulamentação de toda essa nova tecnologia? Com certeza absoluta, não só de regulamentação, como fortalecimento da cidadania, ou seja, de novo, questões éticas têm que presidir tudo isso. Quer dizer, não é possível, em nome da liberdade, eu fazer ataques a direitos fundamentais. Claro. Então, isso tem que estar muito claro. Isso tem que estar muito claro. Não... E onde que já está bem claro isso? Você citou que alguns países já estão bem mais avançados. Estados Unidos, na Europa, já se discute muito a inteligência artificial, também a regulamentação da IA. Mas todo mundo engatinhando. Todo mundo engatinhando. É tudo muito novo. É tudo muito novo. E tudo sendo feito. O próprio Sam Altman diz que na questão... O Sam Altman é um dos criadores e um dos desenvolvedores da OpenAI, né, que faz o ChatGPT, que foi quem detonou, digamos assim, esse debate popularizou esse debate sobre inteligência artificial, porque ela é desde os anos 50 do século passado. E ele diz assim, não, nós estamos fazendo para ver onde é que tem problema, para só corrigir os problemas depois que eles acontecerem. Ok, mas se você tem um robô e esse robô é racista e é um robô assassino, eu não posso esperar ele continuar propagando racismo e matando gente para começar a dizer aonde vai. E, por outro lado, ouvintes e Jefferson, você veja que ao mesmo tempo você não pode regular de tal forma rígida essa questão, porque senão você impede o desenvolvimento científico-tecnológico, a criação. Então, é uma linha muito tênue que a gente tem por aí. Por isso que a gente tem que debater. Aqui na rádio, nas televisões, no jornal, nos seminários como o nosso e como tantos outros. Agora, começou ontem um outro seminário, o COPIC, que é do nosso mestrado profissional, um programa que está dentro da Faculdade de Educação também, em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo, também debatendo estas questões. Quer dizer, a formação, por exemplo, no caso específico desse nosso mestrado profissional, ele atende aos colegas servidores do Instituto Federal do Espírito Santo. São servidores do Instituto Federal. O Instituto Federal tem uma característica muito específica. Ele forma a estudantada do ensino médio, do ensino superior, na área de tecnologia, quer dizer, na hora de formação técnica. Para quem não entende muito bem dessa história, os institutos federais são as antigas escolas técnicas. Exatamente. Que foram se aperfeiçoando. Então você imagina a formação dessa meninada de ensino médio que sai técnico em química, técnico em informática, técnico em marcenaria, técnico em muitas coisas. Se eles não tiverem uma formação ética, vão ficar pensando só nesse famigerado mercado. É como você falou, educação não é só conhecimento. Não é só aprender. Não é só meia dúzia de técnicas. Nada disso. E aí, para meia dúzia de técnicas, tem até os tutoriais da internet. O seminário começa hoje? Começa hoje, Seminário às 14 Internacional, horas. Conexão Escola Mundo, Educação, Ativismo e Soberania Digital. Quem é que pode participar desse seminário? Todo mundo. É um seminário aberto, nós já estamos com 600 e tantos inscritos, mas como é um seminário de inscrição público, Sim. de uma universidade pública, muitos se inscrevem, terminam aparecendo, então a gente acha que vamos ter em torno de umas 400 pessoas. Hoje temos uma abertura, essa abertura... Vai ser na própria UFBA? Na própria UFBA. Onde? E no Museu de Arte Moderna. No Museu de Arte da Bahia, na Vitória. No Museu de Arte da Bahia, onde vai ser o lançamento dos dois livros, inclusive, então, agora hoje, dia 17, né? Nós trabalhamos na Faculdade de Direito, no auditório da Faculdade de Direito, depois nos concentramos ali em torno da educação, administração e contabilidade. Na quinta-feira de tarde, um debate sensacional sobre cultura livre e cultura digital. A tarde inteira, com um monte de gente bacana, Maria Marighella, Cláudio Manuel, pessoal da periferia. Então, misturando gente, e às 18 horas mais ou menos, o lançamento dos livros. Hoje, na abertura, além das boas-vindas antirracistas, nós vamos ter uma intervenção artística e científica de uma adaptação que o querido Gordo Neto, diretor, fez junto com os autores Rui Manturi e Gessner Braga,
que a gente denominou de o hacker Galileu Galilei. São 10 minutos de intervenção, trazendo o Galileu para os dias de hoje, um pouco um esforço de, usando a inteligência artificial, transformando o Galileu num hacker. Aí vamos ter também uma fala das pessoas convidadas, de autoridades, e depois um evento muito bacana chamado Delírios Utópicos, onde... Delírios Utópicos, o nome é ótimo, hein? E é pensar um pouco o que nós podemos fazer hoje para não atrapalhar o amanhã. E eu vou conversar então nesses Delírios Utópicos com a Lívia Vaz, que essa é promotora do Ministério Público, querida, e o Antônio Lafuente, que já chegou ontem, sofrendo aquele enorme engarrafamento na paralela, quer dizer, né? Não foram buscar o pobre do nosso convidado. Nossas colegas que ficaram travadas ali no meio da paralela. Então, o Antônio Lafuente é um professor emérito, já aposentado, do Centro de Investigação Social da Espanha, em Madrid, parceiro nosso de muitos anos. Virá também de fora do Brasil, o Eduardo Aibar, que faz uma fala numa mesa sobre inovação, mas na verdade com um olhar mais crítico, chamado O Culto da Inovação, junto com a professora Beth da Economia, junto com a Tânia Redkowski. Vamos ter as mulheres hackers, vamos ter um debate sobre políticas de TI. Pô, e mais do que tudo, vamos ter o Sérgio Amadeu da Silveira aqui, junto com o Rafael Evangelista, trazendo um pouco esse debate sobre a Rede Nacional de Pesquisa, que foi uma histórica instituição que construiu a nossa internet aqui. Gosto sempre de repetir, uma verdadeira política de Estado, porque realmente, maravilha, ao longo desse tempo. Poxa, muito legal, olha, parabéns. Seminário riquíssimo aí de temas para discussão. Deixa eu repetir aqui, é o 3º Seminário Internacional Conexão Escola, Mundo, Educação, Ativismo e Soberania Digital, que começa hoje, vai até sexta-feira na UFBA e também no Museu de Arte da Bahia, na Vitória. Ali na Vitória, com direito a lançamento de 2 livros, um em que Nelson Preto é um dos coautores e outro um dos co-organizadores. Exatamente. Né, não é? Parabéns, Nelson Preto. E Nelson Preto que está sempre com a gente aqui às sextas-feiras. Sempre às sextas-feiras. Coluna Conexões. E sempre muito bem-vindo. Muito prazer obrigado. Falar com você. E sexta-feira nós vamos encerrar, quando tivermos a última mesa da Escola de Direito, e vamos fazer um arrastão da soberania digital. Aí, tá. Tem que ter um espaçozinho para comemorar. Saindo de Direito, ali pelas avenidas do Vale, chegando na Faculdade de Educação, com o nosso grande Messias, com o seu carrinho, fazendo som. E na quinta-feira de tarde, na mesa sobre cultura digital, a grande Aninha Dumas, com o Carrinho Brown também, fazendo DJ, e vai acompanhar também o lançamento. Ou seja, legal. Então é um misto de acadêmico, com festa, com congraçamento, com redes. Apareçam, vai ser sempre uma alegria recebê-los todas e todos. Professor Nelson Preto, muito obrigado. Um prazeraço sempre falar com você. Seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Obrigado. Até uma próxima, então. Até uma próxima. Obrigado a você. Abração. 7h58 na Tarde FM.